Olá, senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do módulo de inspeção de equipamentos. Como todos já sabem muito bem, meu nome é Rafael e aqui estamos iniciando a nossa terceira videoaula da matéria de revestimentos metálicos. De maneira que nessa nossa terceira videoaula vamos iniciar dando aqui, a continuidade ao pré-tratamento para remoção de produtos de corrosão superficial, Nós já podemos ver que era por usinagem, por desbastamento ou até mesmo polimento, com uso de ferramentas manuais. Bom, de maneira que agora vamos começar aqui então falando sobre a eletrodeposição. É um dos métodos mais importantes para produzir revestimentos finos e aderentes sobre substratos metálicos, sendo também possível realizar este processo sobre substratos não metálicos, ou seja, a eletrodeposição ela serve para materiais tanto metálicos quanto não metálicos, certo? Sendo que uma das características dele é proporcionar revestimentos finos e com uma boa aderência, certo? Bom, os eletrólitos utilizados são normalmente soluções aquosas de íons que se quer depositar, ou seja, esses íons de forma aquosa, certo? Você aplica eles da forma que for melhor. Bom, todos os substratos a serem revestidos têm que passar por um processo prévio de desengrajamento ou decapagem. Os tipos de desengrajamento e o conceito de decapagem que vimos na videoaula anterior. A eletrodeposição, senhores, vamos comigo, consiste em imergir a peça metálica limpa, enxaguada e umedecida em uma célula de revestimento que contém o eletrólito. Esse eletrólito vai ter ali a sua ação conjunta com aquele anodo. A peça que será revestida torna-se o cátodo e, ao se passar uma corrente elétrica, os íons daquela solução aquosa, do eletrólito se reduz no cátodo, formando o revestimento de forma aderente. A concentração de íons no eletrólito é mantida usando-se anodos do mesmo material, conforme íons da solução vão sendo consumidos para formar o depósito aderente ao anodo, se dissolve para manter essa concentração de íons metálicos constante. Então, à medida que você consome o anodo vai se dissolvendo para dar origem a outros eletrólitos. Temos aqui uma imagem da cuba de eletrodeposição, certo? Temos aqui, os eletrólitos, os íons em soluções aquosas. Temos aqui uma das características da eletrodeposição. A deposição começa com a nucleação em efeito sobre o substrato e em seguida pelo crescimento cristalino do metal depositado. Durante os estágios iniciais de crescimento do depósito podem ocorrer poros no revestimento. Isso é uma possibilidade, oriunda do processo de fabricação. Mas a escolha apropriada de parâmetros de eletrodeposição elimina-os com o aumento da espessura do revestimento. Eletrodepósitos originados a partir de soluções simples de sais metálicos têm um aspecto fosco. Estes depósitos podem ser abrilhantados por lustramento ou polimento. Então, ou seja, o processo de eletrodeposição, em seu estágio final, ele não possui um aspecto físico muito agradável, certo? De maneira que é necessário fazer o quê? Um depósito para abrilhantamento, seja por lustramento ou por polimento. E os eletrodepósitos brilhantes também podem ser obtidos pela incorporação de aditivos às soluções do revestimento. Ou seja, tem esses eletrodepósitos de característica brilhante que pode ser obtido pela incorporação de alguns aditivos a essa solução aquosa. Bom, falemos agora de imersão a quente. Bom, a imersão a quente é um processo no qual o substrato é imerso em um banho fundido de metal de revestimento, ou seja, o metal ali, na sua forma líquida, certo? E o seu substrato é imergido nessa bacia, por assim dizer, É dado um banho nele, fazendo com que haja uma fusão entre o substrato e esse metal na forma líquida. A temperatura de fusão do metal ou liga deve ser baixa, certo? Ou seja,
para que haja a não necessidade de uma altíssima temperatura e nem problemas na sua fusão. E o substrato metálico deve suportar essa temperatura para que ele não acabe também admitindo a sua forma líquida, né? Não acabe se fundindo também. Tais como recozimento ou distorção pelo calor, ou seja, o metal de base, que é o nosso substrato, ele tem que resistir, certo, a essas temperaturas. Portanto, que subentende-se? Subentende-se que o seu metal de revestimento aí, ele deve ter um ponto de fusão mais baixo do que o substrato, isso é óbvio. Temos aqui pré-tratamento para imersão a quente. Para antes de você aplicar, você tem o desengraxamento, a decapagem e o enxaguamento, certo? A fluxagem, por exemplo, que é a aplicação de sais fundentes sobre a superfície metálica, que ao se fundirem dissolvem os óxidos, e aí, por esse motivo, ocorre a limpeza do substrato. Certo? Então, sabemos já que a fluxagem não é nada mais do que a aplicação de sais fundentes sobre a superfície. Temos aqui, por sua vez, também a imersão a quente, como já acabei de dizer, que é um banho fundido do metal de revestimento, certo? Que pode ser feito de duas formas, isso é importante saber, de forma contínua ou em bateladas. Imediatamente após a imersão, o substrato e o metal de revestimento fundido reagem, produzindo uma camada de liga, certo? Há uma reação ali de associação, né, entre o substrato e o metal de revestimento. A espessura desta camada aumenta com o tempo de imersão e a temperatura do banho, de maneira que quando o metal é removido do banho, carrega com ele uma camada de metal líquido, né, que envolveu ele, cuja espessura varia com a viscosidade do líquido e a rugosidade da superfície que está sendo revestida. Certo? Também tem os pós-tratamentos, de maneira que agora vamos aqui à estanhagem a quente. A estanhagem a quente. Qual é o pré-tratamento para a estanhagem a quente? Estanhagem a quente, senhores, não é nada mais do que um banho, certo, um banho de fusão, né, de fundentes a quente, só que sendo que o material que está ali fundido na forma líquida é o estanho. Qual é o pré-tratamento? Simples, padrão, desengraxamento e fluxagem com uma solução aquosa. Imersão em banho de estanho fundido a 280 graus Celsius. Então nós sabemos que 280 graus Celsius é uma temperatura muito inferior à temperatura de fusão do aço carbono. Sendo assim, o que acontece com o estanho, ele acaba se fundindo, né, passando para a sua forma líquida, e o aço permanece, né, com suas propriedades físicas sólidas, sofrendo assim esse revestimento por meio de um banho. A qualidade é melhorada pela imersão da peça em um segundo banho de estanhamento, que tem uma camada superficial de graxa. A peça sai desse banho coberta com uma fina camada de graxa que previne a oxidação do estanho, ou seja, é uma própria proteção do próprio revestimento, certo? Então você aumenta mais ainda a sua resistência à corrosão. E os pós-tratamentos temos aqui que é geralmente baseado em trabalho mecânico de abrilhantamento, semelhante à eletrodeposição, certo? E uma característica é que a estanhagem a quente é um processo de revestimento metálico muito utilizado na indústria de eletroeletrônicos. Temos aqui um processo de estanhagem a quente, certo? A nossa bobina aqui que passa e esse é feito por ela, atualmente é feita a estanhagem, certo? De maneira que esse metal se funde e se une por essa maneira ao metal de base, que seria o nosso aço carbono, geralmente. Bom, e agora, senhores, vamos falar aqui da zincagem por imersão a quente, semelhante à estanhagem, só que sendo dessa vez, no caso, o elemento seria o zinco. E a nossa famosa e conhecidíssima galvanização. Certo? Qual é o pré-tratamento da galvanização? Decapagem com ácido clorídrico, que é o HCl, né? E fluxagem em uma solução aquosa contendo cloretos de zinco e de amônia. Certo? Isso aí é o pré-tratamento para limpeza. As peças são posteriormente secadas antes de serem imersas em um banho de zinco fundido na faixa de temperatura de 430 a 470 graus Celsius. Então elas percebam que o zinco se funde nessa faixa de temperatura que continua sendo muito inferior à do aço carbono. Os revestimentos de zinco são geralmente especificados
como peso por unidade de área. Os componentes galvanizados são resfriados em ar, tomando-se cuidado para evitar a esfoliação da camada externa de zinco. Certo? Então você tem que colocá-lo ao ar, mas não pode deixar que a diferença de temperatura obtida ali faça com que evite uma esfoliação, uma laminação da sua camada externa de zinco. Temos aqui o processo de zincagem, onde o metal de base, que seria geralmente o aço carbono, ele é banhado em zinco a quente, né, que se funde em 440 a 470 graus Celsius, e depois ele sendo retirado para resfriamento. E por último aqui, senhores, temos a aluminagem por imersão a quente. A aluminagem por imersão a quente, semelhante à zincagem por imersão a quente, à estanhagem por imersão a quente, certo? Só que dessa vez, simplesmente alumínio. Particularidades: temperaturas mais altas devido ao ponto de fusão mais alto do alumínio causam perdas na resistência à tração de componentes do aço e uma velocidade maior de formação do óxido, ou seja, o alumínio, por ter um ponto de fusão maior do que o dos outros metais, no caso o zinco e o estanho, certo? Pode causar ou pode comprometer de alguma forma a resistência de certos componentes do aço. Rápida reação entre o ferro e o alumínio, formando uma liga chamada Fe2Al5 duro, sólido, que penetra irregularmente no aço. Causa também um manchamento e riscamento devido à formação de camada de óxido não uniforme sobre o revestimento de alumínio. E também possui um alto grau de resistência à corrosão em temperaturas elevadas. E isso tem sido atribuído à formação de películas de alumina espessas e altamente aderentes, certo? Como é uma aluminação, né, feita uma aluminagem, o alumínio tem propriedades anticorrosivas enormes, certo? De maneira que, muito embora tenha esses percalços aí, ele é resistente à corrosão e, em particular, resistente à corrosão em altas temperaturas, que é o causador da corrosão ácida, né? Que isso aí tem atribuído muito à sua aplicação de aluminagem, né? Formação de películas de alumina e de formas espessas e altamente aderentes, certo? Muito, assim, é muito útil, muito, porém não muito empregado atualmente na sua área. É empregado, mas por conta dessas certas limitações, ele só é empregado em casos em que há necessidade de ter uma resistência não só à corrosão, mas também a altas temperaturas. Bom, senhores, e no mais, ficamos por aqui. Espero que todos tenham absorvido bem os processos aqui de revestimentos metálicos. No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.